Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Economia com Juliana Rosa. Você deve perceber, Juliana, que eu vim para a Sala da Riqueza. A Sala da Riqueza é um dos ambientes dessa minha propriedade. Eu não sei nem, como eu disse para Débora Alfano e para o ouvinte querida. Achei que era a Oeste essa. Não vá. Bela não vá a Oeste. Bela, isso sim. Quando eu e a Débora Alfano, nós vamos fazer dublagem. Então essa vai ser a minha voz, eu vou fazer a Fera, ela vai fazer a Bela. Mas Palácio já tem. Eu já não sei o que dizer, Juliana, se o pessoal do IBGE vier aqui, na hora do censo, perguntar quantos cômodos tem a sua casa. Eu não sei o que responder, mas eu vim para a Sala da Riqueza justamente em função de uma notícia que saiu hoje no Estadão, mas nós vamos falar de outra coisa. Mas como você tratou da greve dos servidores, tem uma turma aí que não faz greve, não. Eles não falam nada, eles ficam quietinhos. E eles conseguiram embolsar, ganhando 35 mil reais por mês, quase R$500 mil só recebendo as licenças prêmio, recebendo as benesses todas, auxílio alimentação de R$1.800 por mês, R$85 por refeição. Isso tem cabimento um negócio desse, Juliana? Então, você ontem falou do risco da greve, né, do custo, etc. Mas olha que coisa imoral. Então, antes da gente falar sobre o assunto que você vai falar, eu queria te ouvir sobre essa imoralidade, porque é uma turma que age no silêncio, transforma em legal aquilo que é imoral e embolsa R$500 mil num mês. Como é que a gente pode falar em justiça, equilíbrio, austeridade, racionalidade, avanço, democracia, equilíbrio orçamentário, etc, etc? O que os outros servidores vão pensar se tem uma turma que nem precisa fazer a greve, Juliana, e embolsa esse tanto? Como conter isso? São esses buracos que tem hoje na estrutura brasileira. Isso o investidor olha, a turma que opera fazendo dinheiro, quer fazer dinheiro, ele fala, mas escuta, esse país está complicado, você não acha não? É privilégio para tudo que é lado, né? Esse é o histórico aí que a gente tem no Brasil, né, Oineg? Boa tarde para você, para a Débora e para o nosso ouvinte. E tem tudo a ver com o que eu tinha proposto falar, que é preço de combustível, preço da nossa conta de luz, porque cada vez que a gente tem uma sinalização de que o orçamento público está sendo usado para interesses pessoais e não coletivos, a gente tem, não só como você falou, uma questão de imoralidade, de injustiça social, mas uma injustiça econômica também, porque acaba refletindo na nossa moeda. Quando a gente tem o uso do dinheiro público de forma irresponsável e imoral, como você colocou, a gente tem perda de valor da nossa moeda. Então, o real perdeu muita força ao longo dos últimos meses, porque há um uso descarado do orçamento para interesses próprios, né? Quando a gente conversava aqui da PEC dos precatórios, que ia precisar fazer uma espécie de calote dos precatórios, o argumento dos políticos era que precisava ajudar os mais pobres. Daí os caras empurraram os precatórios, e aí ao invés de só aumentar o dinheiro que eles deixaram de pagar com os precatórios para poder ampliar o Bolsa Família, eles aumentaram o fundo eleitoral, aumentaram verba agora para aumento de salário, e aí agora, bom, se tem dinheiro sobrando, todo mundo entra na fila para pedir ali o seu quinhão, né? É um problema criado pelo próprio governo, porque... E do lado de cá, Juliana? Né? E do lado de cá, que é esse lado que você olha com muita atenção, aí é mercado, né? Aí o petróleo pode estar com o barril a 20, como já teve. Exato. Pode estar com o barril a 120, como já teve também, nós temos um barril a 120. Agora está 80 e quase 90 reais. E aí a explicação é, gente, vocês têm que pagar o preço porque é mercado. Pô, mas eles não pagam o preço, né? Eles não pagam o preço, agora a gente paga o preço. E esse preço, e você fica muito de olho em cima disso, esse preço que vem para nós é um preço muito complicado de administrar, né? Gerando mais desajuste, como você sempre chama atenção. E esse desajuste, como é que a gente vai vencer? O petróleo continua subindo hoje, já perto ali dos $90, realmente. O maior valor em 7 anos. E combustível,
tem a ver com petróleo e tem a ver com dólar. Então, uma parte importante do que a gente está conversando aqui, de peso da inflação, de preços muito pesados aí no bolso dos brasileiros, tem a ver, em grande parte, com essa irresponsabilidade do uso do dinheiro público. A gente tem hoje o petróleo voltando a bater recorde e porque saiu um relatório hoje da Agência Internacional de Energia dizendo que o consumo de energia, com a recuperação mundial depois da pandemia, vai voltar aos níveis pré-pandemia esse ano. O banco Goldman Sachs diz que o petróleo pode bater $100. Então a gente tem a recuperação econômica, então tem um produto que está sendo demandado, valorizado, e por conta disso não tem que a gente fazer, né, o preço do petróleo. E além disso temos vários problemas geopolíticos. Também a gente não tem o que fazer com aquela briga sempre entre uma região sempre delicada ali, a Rússia pode invadir a Ucrânia, outras questões ali envolvendo grandes produtores de petróleo. Agora, o que a gente pode fazer, o petróleo é cotado em dólar. Se o dólar não tivesse tão alto aqui no Brasil, certamente os preços dos combustíveis, da nossa conta de luz, uma série de outros preços que a gente tem sentido pesado aí no nosso bolso, tem a ver com essa irresponsabilidade das contas públicas, tem a ver com o dólar. Outra questão que pode ser feita, né, é que no Congresso já passou na Câmara, né, e agora está indo para o Senado, aquela mudança da alíquota do ICMS. A gente sabe que metade do preço da gasolina é imposto. Então, obviamente que a gente precisava fazer uma reforma tributária no Brasil para poder discutir cobrança de tributos em produtos, né, onde que vai tirar, onde é que vai colocar, mas se conseguir pelo menos avançar na questão do ICMS, já vai ter alguma melhora, porque o ICMS é um percentual do produto final que está nas bombas. Então, cada vez que sobe nas bombas, sobe mais ainda porque os estados ganham em cima, cobram em cima do preço final. Não é que Agora, nem o imposto federal, né? Que é preço único, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Como a gente não faz a reforma administrativa, de verdade, a não ser a palhaçada que eles inventaram lá, mas uma reforma do Estado, para saber o que a gente deve manter na estrutura, o que a gente não deve manter na estrutura, né? Quanto vão ganhar os funcionários públicos, não pode furar o teto salarial, a gente fura todos os tetos, mas não pode furar o teto salarial, etc. e tal. A gente não sabe quanto custa o Estado brasileiro, de forma que a gente não sabe qual deve ser a carga tributária brasileira. A gente faz o contrário, a gente faz uma conta e diz quanto é que a gente está gastando. Estamos gastando 10 milhões, então vamos tirar 10 milhões da sociedade. E agora subiu para 14 milhões, então vamos tirar 14 milhões da sociedade. Não é uma conta, peraí. O que tem aqui que deve fazer? Então, na medida em que a gente precisa buscar o dinheiro em função das despesas que o Estado resolve que vai fazer, você faz uma reforma tributária, desonera, digamos, o combustível, vai faltar dinheiro. Então você vai ter que onerar o quê? A abobrinha, a berinjela, a carne, vai ter que onerar a energia elétrica. Não, vamos desonerar a energia elétrica também. Bom, então você vai onerar o quê? Né? Vai aumentar o quê para poder compensar? Como é que resolve essa equação? Porque eles não olham para as despesas nunca, só olham para a receita. Ser sempre os mais pobres, né? Se a gente pensa em petróleo, pensa no gás de botijão, por exemplo. A gente tem o Vale Gás protegendo 4 milhões de famílias, só que olha a quantidade de família que está dentro do Auxílio Brasil que não tem nem o Vale Gás. São 17 milhões de famílias no Auxílio Brasil e só 4 milhões recebem Vale Gás. Se a Petrobras está lucrando tanto, está pagando dividendos, né, dinheiro, repartindo os lucros com a União, porque é o principal acionista. O que está sendo feito com esse dinheiro? Obviamente, a discussão é, de novo, como é que está sendo gasto o dinheiro que está ali para ser usado em prol da sociedade e em prol, principalmente, dos mais vulneráveis. Então, é uma discussão que precisa avançar, né, Oineg? Eu acho que nesse debate eleitoral é importante a gente trazer essas discussões e perguntar para as equipes econômicas, para os candidatos, o que, de fato, eles pretendem fazer para resolver, porque de boas intenções o inferno está cheio. A gente fica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que vender não sei quando, vender o Brasil inteiro, e na prática não se faz nada, né?
e quem paga a conta é a população. Quanto tempo a gente fala de reforma tributária? Eu era criança e não saiu até agora, e nem vai sair ano eleitoral, né? Vai ficar para o próximo. E aí quem paga a conta é a população. Enquanto isso, a gente vê aí salário de meio milhão, como você falou, pessoal pleiteando reajuste salarial. Realmente muito imoral, é uma piada na cara de tanta gente que está passando fome, né, Oineg? Bufetada total. Economia, Juliana Rosa, volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Obrigado, beijo. Valeu, beijão para você, para Débora. Tchau. Valeu, Ju. Até amanhã.